Gente, e em Patrocínio, três crianças com idades de 7, 11 e 14 anos foram encontradas trancadas dentro de casa, sem a supervisão adulta, por aproximadamente 12 horas. Essas crianças ficaram 12 horas. Desta vez, nesta situação que foi apurada agora por último, sem a supervisão dos pais. E os pais acabaram presos por essa ocorrência, viu? Quem vai trazer os detalhes disso tudo é a Gabriela Francis, falando em especial no cometimento do crime de abandono de incapaz. Nós estamos falando de crianças de 7 e 11 anos e de uma adolescente de 14 que, inclusive, ao conversar com a polícia, relatou estar com problemas psicológicos e tendência suicida. É algo muito grave, Gabriela. Conta pra gente os detalhes. Com certeza, Carol, muito grave. Essa situação chocou bastante a população da cidade de Patrocínio. Como você mesma disse, foram aí cerca de 12 horas que essas crianças ficaram sozinhas em casa. Esse caso ele foi registrado na última quarta-feira na cidade de Patrocínio, no bairro Enéas. Na ocasião, os pais foram detidos pela polícia e durante aí esse momento foi revelado um histórico familiar recente, muito complicado, que envolve violência, alcoolismo e abandono. Quem chamou os policiais foram vizinhos, pessoas ali da região que perceberam essa situação das três crianças. Duas meninas, uma de 14 e outra de 11 anos de idade e um menino de 7 anos de idade. Assim que a polícia chegou no local, eles foram recebidos pela irmã mais velha, que conversou com os policiais, sempre ali através das grades do portão, e afirmou realmente que eles estavam lá sozinhos e trancados desde o período da manhã. E que isso acontece com frequência, que os pais trancam a residência e saem de casa sem deixar nenhuma forma ali para eles saírem do local. Então, a situação foi agravada ainda quando ela relatou para a polícia que no histórico ali familiar também eles acabam sendo agredidos com frequência pelos pais e que em alguns momentos eles também passam por necessidades alimentares. A situação do casal, de acordo com o relato dessa filha, também é complicada. Ela disse que os pais brigam bastante, inclusive em algumas dessas brigas há agressão física na frente das crianças. Ela até disse que por conta de toda essa situação, a irmã mais velha já tentou tirar a própria vida. Cerca de 1 hora depois que a polícia estava no local, o pai das crianças chegou na residência. Ele estava embriagado e não possuía a chave de casa. Ele disse para os policiais que tinha saído de casa por volta das 8 horas da manhã e que tinha saído para beber, que realmente tinha o intuito de somente voltar à noite, que ele já segue essa rotina há anos e que novamente ele estaria fazendo isso. A filha desse casal contou ainda que várias vezes esse homem leva alguns amigos para dentro de casa para fazerem uso de bebidas alcoólicas e que esses amigos, por algumas vezes, já teriam tentado tocar nas meninas, nas duas crianças de 14 e 11 anos de idade e que eles já teriam inclusive assediado as duas, falando ali da aparência física delas. Alguns minutos depois, a mãe chegou também. Ela disse que tinha saído de casa às 5 horas da manhã para trabalhar e disse que não tinha deixado as crianças trancadas. Ela disse que, inclusive, o namorado da filha mais velha, um menino também de 14 anos, estava em casa e que ela teria deixado a porta destrancada. Portanto, ela disse que ali por volta de 5h30 da tarde ela teria chegado e novamente às 6 horas teria saído para fazer algumas compras. Então, teria sido nesse período que ela teria finalmente trancado o portão. Ambos os pais, a mãe e o pai, foram presos, eles foram encaminhados até a delegacia. Já as crianças que estavam ali, sem supervisão, foram encaminhadas para a casa da avó materna também no bairro Enéas. O Conselho Tutelar também esteve na casa e agora acompanha de perto toda essa situação que com certeza é muito grave, né, Carol? Obrigada, Gabriela. Com certeza. É muito grave essa situação. Nós estamos falando de pessoas vulneráveis, de duas crianças de 7 e 11 anos e de uma adolescente de 14 anos. Situação de elas ficarem sozinhas por várias vezes ao longo de anos, conforme o relato da própria adolescente para as autoridades, tanto polícia quanto Conselho Tutelar. Este foi o relato da própria vítima. Ela disse que vive num cenário familiar ali de desestrutura total, em que os pais brigam, em que os pais se agridem
E esse relato é muito sério, gente, de colocar pessoas dentro de casa que assediavam essas duas meninas. É um menino de 7 anos e as duas meninas mais velhas. É uma situação que realmente gera diversos outros problemas dentro do seio familiar. Não só para a convivência ali de um modo geral, mas para a mente dessas crianças, como elas vão crescer. Agora, felizmente, elas estão sob os cuidados de uma avó. Mas vão ficar por lá? Ou esses pais vão reivindicar e vão conseguir de volta o direito de estar com essas crianças? Isso pode acontecer. Normalmente é o que acontece. Porque os pais demonstram que querem cuidar e que vão mudar e que vai dar tudo certo. Só que eles estão vivendo um histórico ao longo de anos de abandono de incapaz, e isso sim é muito grave. A gente espera que as autoridades lá da cidade de Patrocínio realmente deem uma resposta à altura de que essas crianças merecem. Vamos tratar como crianças, porque até 14 anos ainda é vulnerável também.